Olá, boa noite. Os tempos que vivemos impedem-nos de manter a produção do Para Cá dos Montes. Assim, estamos a recordar alguns dos programas que fizemos e que nos recordam o fantástico lugar onde vivemos. Há ainda muito para descobrir para cá de uns montes que não nos protegem contra esta ameaça, mas que escondem uma região de enorme potencial com pessoas valiosíssimas e projetos que vale a pena desvendar. E é precisamente isso que iremos fazer em breve. Mas para já, ficamos em casa. Esta noite recordamos o programa de Alda Claudino, responsável pelo projeto Borboletas aos Montes, que tem como principal objetivo prestar apoio a doentes com cancro da mama. O programa foi emitido a 2 de dezembro de 2019. Então, hoje temos um projeto do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro que pretende apoiar de forma mais alargada as mulheres que têm ou tiveram cancro da mama e chama-se Borboletas aos Montes. Começou por ser um projeto de um grupo de voluntárias que em 2018, impulsionadas por uma doente, realizaram uma candidatura ao Orçamento Participativo de Portugal, ficaram em terceiro lugar, não obtendo financiamento. Contudo, isso não impediu este movimento, mesmo sem financiamento, de ir fazendo o que pode, criando melhores condições e oferecendo mais apoio a quem sofre de cancro da mama. Connosco está Alda Claudino, uma das voluntárias que dá a cara pelo projeto e que não desiste de chegar ao maior número de mulheres possível, tendo agora lançado uma nova candidatura, desta vez ao Orçamento Participativo da Freguesia de Vila Real, que é enfermeira. O programa foi emitido a 1 de julho de 2019. Quero agradecer à Ana Gouveia e ao Luís Almeida pelo convite para estar neste programa e falar de um projeto que me é tão querido. Hoje no Para Cá dos Montes temos Borboletas aos Montes e era precisamente por aí que queríamos começar. O que são as Borboletas aos Montes? O que é este projeto? Portanto, Borboletas aos Montes, e eu vou explicar o porquê também do nome, não é? Sim. Borboletas, porquê? Porque borboletas é o símbolo da metamorfose, da transformação, pelo qual estas senhoras passam ao longo de todo o processo de tratamento. Aos montes, porquê? Porque cada vez há mais mulheres com cancro da mama e unidas para superar o desafio do cancro da mama, faltou só este bocadinho, porquê? Porque nós achamos que todas unidas conseguimos chegar mais longe. Isto foi um projeto, como disse a Ana, que foi concorrente ao Orçamento Participativo de Portugal em 2018 e que não ganhou. O objetivo, portanto, este projeto surgiu em conversa com a Catarina Oliveira, que era uma das pacientes da nossa unidade da mama, e eu, de todas as atividades que eu vou desenvolvendo, eu gosto de falar com as nossas doentes. E elas sentem muita dificuldade durante as diferentes fases do tratamento, não é? E para comandar um bocadinho, para minimizar estas necessidades, eu ia fazendo algumas atividades. E como a Catarina me via sempre tão empolgada em tudo, desafiou-me para concorrermos ao Orçamento Participativo, para aumentar o nível e o número de atividades que já estavam a ser desenvolvidas. Prontos, o grande objetivo, portanto, da submissão deste projeto ao Orçamento Participativo de Portugal era promover a inclusão das pacientes da região interior norte, portanto, da área de abrangência do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, a nível social, económico e psicológico. Só para percebermos, essa área de abrangência do Centro Hospitalar, e é também um desconhecimento meu, por estes dias abrange que distritos e concelhos? Olha, os concelhos de cor não sei, sei que são 42 concelhos, já sei alguns porque eu vou vendo, portanto... Mas é todo o distrito de Vila Real? Não. Nós temos distrito de Vila Real, temos doentes do distrito de Bragança, do norte de Viseu e do distrito do Porto, tipo Amarante, Baião, Marco de Canaveses também, portanto temos muitas doentes daí. Daí abranger os 4 distritos num total de 42 concelhos, sim. É uma área muito grande, alargada, sim, muito grande. Já agora não tem muito a ver com isto, mas que é mais ou menos igual para todas as outras valências do hospital, não é? Sim. Isto é um hospital neste momento que está numa abrangência tremenda. Sim, eu falo da unidade da mama porque é a realidade que eu conheço melhor, mas sim, para todo o hospital, para todo o centro hospitalar, digamos assim. Muito bem. Na altura que submeteram o projeto ao Orçamento Participativo, propunham 3 eixos de ação. Sim. Era o apoio de ajudas técnicas, promoção do bem-estar físico e psicológico e a capacitação para a cidadania e participação dos doentes oncológicos. Exato. O financiamento ia permitir desenvolver aqui mais a vossa atividade, mas conseguiram continuar a desenvolver iniciativas nestes eixos, não é? Sim, Ana, como se costuma dizer, quando não há cão, caça-se como o gato.
portanto, e nós não paramos e fomos à luta, e os objetivos propostos estão a ser todos executados, estamos a conseguir atingi-los. Portanto, em termos do apoio de ajudas técnicas, portanto, conseguimos, através das feirinhas que fomos fazendo, agora vamos fazer outra no Natal, na Vila Natal. Ano passado, na Vila Natal, fizemos uma feirinha que nos permitiu atingir um dos objetivos que eu gostava de fazer, porque que era a aquisição de sutiãs para doentes mastectomizadas, bem como fatos de banhos e biquínis. Conseguimos. Neste momento estamos a dar um sutiã a cada doente que é mastectomizada, portanto mais uma prótese leve, tipo um kitzinho, mais uma almofada do coração, portanto... Maravilha. É, muito bom. Portanto, estamos a conseguir dar isso tudo às doentes mastectomizadas. E depois também conseguimos, portanto, os cuidados de beleza que eu propunha nesta intervenção, como a micropigmentação das sobrancelhas e a maquilhagem. Eu vou-lhe dizer tudo o que eu projeto fazer, digamos assim, em benefício das doentes eu consigo. E também não tenho ninguém que me diga que não. Neste momento trabalhamos com os rituais do ego, que é um espaço de estética que ela nos ensina a maquilhagem às doentes, não é? Que faz a micropigmentação da sobrancelha, que ensina os produtos de beleza aconselhados a estas senhoras em fase de tratamento de radioquimioterapia, e tudo de forma gratuita. Quantas pessoas é que vocês apoiam ou que ajudam, sei lá, por mês? Vocês conseguem chegar a todas as pessoas que passam pelo centro? Eu tento chegar a todas, portanto, neste momento as doentes que são intervencionadas no centro hospitalar, portanto em Vila Real, são as doentes de Vila Real e as de Lamego. As doentes de Chaves são intervencionadas em Chaves, portanto nós tentamos chegar a todas. Tenho uma colega minha em Chaves que dá apoio a estas doentes e eu tento chegar-lhe, portanto, estes artefactos todos para ajudar. Vamos fazendo assim Mas assim só não precisa de ser muito exato. Nós estamos a falar de 20, 30 pessoas por mês? Sim, nós temos taxas relativamente altas. Eu, por acaso, não tenho isso, mas, por exemplo, para lhe dizer, claro que nem todas as senhoras, por exemplo, na quarta-feira tivemos 16 biópsias da mama. Claro que nem todas vão ser positivas, felizmente, não é? Claro. Mas está a ver, imagine se forem, sei lá, 6 ou 7, portanto, percebe? Mas sim, pá, aí 20 ou 30 por mês. Por acaso é uma estatística que hei de fazer, só por uma questão só por uma curiosidade, para vermos também a dimensão. Por uma curiosidade. Porque mesmo que estejamos a falar nessas 20 ou 30, estamos a falar de uma dimensão bastante considerável. Muito. Para um projeto. É uma dimensão, e para além da dimensão, é o bem que se causa a estas pessoas, não é? É uma satisfação enorme ver a alegria das pessoas. Para além do mal, debilitada, elas terem alguém que se lembra e que lhes proporciona, portanto, e também oferecemos uma bolinha, verdade, anti-stress, que vai junto com o kit, que é para elas, portanto, promover a circulação do braço, pronto. Sim, portanto, estamos a continuar. Em termos da promoção do bem-estar físico e psicológico, também continuamos com aulas de pilates, sessões de mindfulness, também o reiki, também trabalhamos neste momento, pronto, isto é assim, eu acho que as pessoas têm que ter conhecimento de tudo o que existe, e depois elas decidem se vão, se querem ou não, exatamente. Neste momento temos também o Centro Luz de Saber, portanto, que colabora connosco, também tudo de forma gratuita. Aliás, eu não quero nada a pagar, tem que ser tudo gratuito para as minhas doentes. Portanto, e as pessoas que querem ter sessões de reiki vão lá e pronto, e temos então as aulas de exercício físico que estão a caminhar, apesar de não termos o projeto, estão a caminhar, também são gratuitas, portanto para todas as pessoas que querem juntar-se a nós, são lecionadas por um profissional do exercício físico com conhecimentos e competências nesta área, portanto nesta área específica que é também o cancro da mama. São planeadas e personalizadas, portanto, para estas pessoas. E está a decorrer muito bem. Cada vez temos mais doentes, portanto, a participar, porque nestas aulas não se promove só a prática do exercício físico, mas também promove-se a partilha de emoções e experiências entre elas, portanto, cria-se ali uns laços de amizade que é muito bonito de e às vezes é mais fácil falar entre pessoas que estão na mesma situação do exatamente. Que o Centro Hospitalar tem sido um parceiro desde o primeiro dia. Sim, sempre nos apoiou em tudo, sem dúvida. Eu queria só fazer uma chega, porque para além de tudo o que conseguem ser gratuito, há gente
que ajuda a que vocês, para além dos serviços, há gente que ajuda a vocês a conseguirem estes serviços, nomeadamente a Universidade Sénior de Alijó. Sim, colaboram. Nós temos muitas pessoas a colaborar. Aliás, o meu objetivo é trazer uma sociedade civil para uma causa. Portanto, se todos ajudarmos um bocadinho, isto é ótimo e tenho conseguido. A Universidade Sénior de Alijó, é verdade, cose-nos as almofadinhas do coração e enche-nos. Temos também a colaboração do Ateliê de Costura Solidária aqui de Vila Real, que também nos cose e as almofadinhas do coração. Temos os doentes de psiquiatria em ambulatório, que também nos enchem as almofadinhas do coração e as próteses leves. Portanto, é um conjunto de pessoas a trabalharem. Tenho uma colega minha que tem uma empresa que nos recorta as almofadinhas do coração, portanto ela recorta e depois distribui assim por várias pessoas para nos cozer, de forma que elas também colaborem, se sintam bem em ajudar nesta causa, porque eu acho mesmo que as pessoas se sentem bem a ajudar nesta causa, sim. E tem uma rede bastante alargada de pessoas que podem ajudar. Sim, e que vai aumentar, e mais não digo. Estou à espera, estou à espera. Ai, nós queremos tudo que seja para ajudar, estamos sempre abertos. Já tens tido alguma experiência com vestidinhos e coisas assim, não é? Exatamente. Pronto, já estou a perceber. Queres continuar? Eu só gostava de falar um bocadinho da capacitação, portanto, das doentes para a cidadania e o empoderamento. Portanto, isto também está a ser desenvolvido. Já estava antes a fazer, portanto, as sessões informativas que vamos fazendo, portanto, e de convívio, onde estas senhoras também podem esclarecer possíveis dúvidas sobre temas importantes para elas e convívio, e partilhar também as experiências, não é, delas em convívios, aumentando assim a autoestima delas e atenuando, portanto, o isolamento e a solidão a que elas estavam votadas, como eu lhe disse há bocadinho. Elas, portanto, fazemos workshops, alguns encontros. Este ano o workshop foi feito em Lamego e foi onde se falou temas importantíssimos como os direitos das doentes, que elas, a maior parte delas não têm conhecimento sobre os seus direitos, sobre a sexualidade, que é também um tema muito pertinente, porque cada vez temos doentes mais novas e, portanto, é um tema que não se fala sempre, não é? Sobre, portanto, o exercício físico, a psicologia positiva, a forma delas, portanto, enfrentarem a doença de uma forma mais suave, se há que existe, pronto, mas pelo menos tentamos. Sobre reconstrução mamária, fazemos também jantares, vamos fazendo alguns jantares, convívios. Agora fizemos um jantar que inicialmente era só um jantar para as senhoras do exercício físico, mas entretanto havia uma pessoa que queria ir, outra queria, portanto conseguimos juntar 50 pessoas, o que já foi muito bom, e não vieram mais porque também tinha pacientes, por exemplo, de Ribeira de Pena, de Armamar, que gostavam de vir, mas como era à noite, portanto para o ano já prometi que seria um almoço, um almoço que é para essas pessoas poderem todas estar presentes. Na altura identificaram como objetivo a promoção da inclusão social dos doentes oncológicos. Quais é que são os fatores que provocam esta exclusão social? A exclusão social, portanto, o isolamento, como eu lhe disse, o isolamento geográfico. Às vezes é engraçado porque perante uma doença destas muitas pessoas ficam isoladas porque um dos tratamentos provoca a queda do cabelo. E elas isolam-se muito, porque eu tinha uma senhora, isto para explicar, que portanto, para ela nem lhe importava muito o cancro da mama. O grande problema dela é que lhe ia cair o cabelo e ela não podia ir à missa. Ela não queria ir à missa de lenço e, portanto, precisava de uma peruca, mas não tinha condições económicas para a aquisição dessa peruca. Pronto, mas entretanto foi agilizado de uma forma mais rápida a aquisição da peruca dela. Portanto, eu acho que essa senhora, eu recordo muito bem dela, porque acho que ela passou pela doença de uma forma assim muito leve. Porquê? Porque ela tinha uma peruca e já podia andar na aldeia e ir à missa, portanto, com a peruca. O problema dela era o cabelo. A queda do cabelo, portanto, e o isolamento, como há bocado estava a dizer, o isolamento geográfico. Pronto, se as pessoas estão longe, mesmo às vezes algumas pessoas até gostavam de vir às nossas iniciativas, mas estão longe geograficamente, e isso também
Pronto, cria ali um isolamento que condiciona, portanto, o isolamento delas também. Já basta a doença, mas também é essa parte, não é? Não sei se... A própria região também não facilita, não é? Que as pessoas se desloquem. Portanto, há aqui duas componentes. Há aquilo que é provocado pelo sítio onde vivemos, que é maravilhoso, mas depois tem estes problemas. Tem esses problemas, exatamente. E depois é as próprias pessoas que, perante esta passagem da vida, pronto, é natural que às vezes sintam tendência a esconder-se, e é muito bom poderem ter estas opções, que aqui há uns anos era muito complicado. Quais são, pronto, acho que já foi respondendo, ainda assim, além das questões que mencionou, que outras preocupações e que outros receios é que os doentes oncológicos vão demonstrando e que vocês procuram. Portanto, essa questão que falou da queda de cabelo, se calhar, como é uma que tem uma visibilidade maior, é aquela que mais... Sim, mas haverá aqui outras questões que vocês procuram e que vão sentindo que os por exemplo, eu vou lhe dizer uma coisa, este projeto, eu acho que... das atividades que vou desenvolvendo, também não as desenvolvo bem na casa, porque me apetece, não é? Claro. Eu também vejo as necessidades que é de acordo com as necessidades que as doentes sentem e também a partilha que elas têm comigo e que vão desabafando, digamos assim. Este projeto do exercício físico surgiu exatamente por causa disso, porque eu via que temos pessoas muito jovens que tinham uma vida ativa, não é? E que de repente, portanto, a vida delas, portanto, após um diagnóstico de cancro da mama, altera por completo, não é? Altera, porque elas, para além de enfrentarem o diagnóstico, depois também têm que enfrentar os tratamentos, portanto, e a cirurgia. Esta doença provoca não só uma destruturação familiar, pessoal dela, familiar, mas também acarreta problemas sociais e económicos é notório. E eu via que as senhoras, portanto, tinham uma vida ativa, trabalhavam, tinham o ordenado delas, mas depois, quando lhe é diagnosticada esta doença, para-se trabalhar, não é? Quer dizer, as despesas continuam e o orçamento reduz. Pronto, e via que elas também gostavam, são pessoas novas, gostavam de voltar à atividade, de praticar exercício físico, mas pronto, eu sentia isso, o dinheiro também não dá para tudo, não é? Então foi aí que eu disse assim, não, vou tentar fazer um projeto em que envolvia estas 3 grandes instituições, o Centro Hospitalar, a Associação de Ocão e o município de Vila Real, portanto, e assim as senhoras podem praticar exercício físico, portanto, de forma, é tudo gratuito também, não pagam nada e fazem aquilo que gostam, pronto. Por exemplo, isto é uma das situações. Também a aquisição de sutiãs. Eu via que as senhoras não tinham dinheiro para comprar os sutiãs, é verdade. E uma vez uma senhora estava lá e eu estava-lhe, porque quando eu comecei a trabalhar ali, elas nem sequer conheciam o que era um sutiã para doente mastectomizada. E eu depois, portanto, tentei arranjar e tinha lá para mostrar, mas eu via que realmente as pessoas não compravam. E então comecei, já que não ganhamos o orçamento participativo, olha, vamos às feiras, fazemos as feiras e temos dinheiro para comprar essas coisinhas. Portanto, e agora as pessoas têm, mas elas não tinham dinheiro. Eu notei, por exemplo, numa senhora que lhe disse, pronto, depois compra, eu tinha lá aquele sutiã para mostrar, eu disse, então depois compra o sutiã, e ela, está bem, eu depois compro. Eu vi literalmente que a senhora não ia comprar, e eu disse assim, pronto, então este sutiã é a unidade da mama que lhe vai oferecer. A senhora ficou super contente, não é? A dispersão geográfica do território que o Centro Hospitalar abrange é um entrave para mitigar todas estas problemáticas que temos vindo a abordar. Como é que é possível resolver isto? Pois, isso também, aliás, eu vou-lhe dizer uma coisa, um dos meus objetivos era, por exemplo, quando fizéssemos os workshops, contactar com as câmaras e pedir para elas nos trazerem as doentes, portanto, dessa região, portanto, imagino de Mursa, Mirandela, nos trazerem as doentes, portanto, a assistir, serem eles a proporcionar o transporte para nos trazer as doentes. Acho que aí já íamos conseguir chegar a mais doentes, portanto, e a doentes cada vez mais isoladas, mais isoladas geograficamente.
Pronto, também é de uns dos objetivos, vou tentar fazer isso, vamos tentar, porque eu, como eu disse, não trabalho sozinha, temos sempre muita gente a ajudar. Prontos, mas isto é um passinho de cada vez, não é? Porque isto é assim, eu para além de me dedicar também muito a isto, também tenho o trabalho que também me ocupa muito tempo, não é? É de referir que a maior parte deste trabalho é feito fora do horário de trabalho. Sim, é feito fora do horário de trabalho, E isto também é tempo. E o tempo também não dá para tudo. Mas consegui um autocarro de Monte Alegre, o que não me estranha conhecendo as pessoas, obviamente. Certeza absoluta. Mas também lhe vou dizer uma coisa. E eu temos um senhor aqui, que é o senhor Jorge da Plumatur, que também é um querido. Só posso dizer bem desse senhor, porque realmente nós este ano fomos à Corrida da Mulher ao Porto, e eu costumava ir já, e entretanto eu falei nas aulas de exercício físico, porque eu vou a todas as aulas de exercício físico, às quartas e às sextas eu vou sempre. Hoje não fui, prontos, mas porque vim para aqui, mas eu vou. Também gravado à sexta. Mas eu vou assistir às aulas e depois em conversa, portanto as senhoras também quiseram ir, depois uma quis ir, portanto, e éramos muita gente, e uma doente nossa disse, eu conheço alguém que é capaz de nos ajudar, e o senhor levou-nos ao Porto gratuitamente. Depois fizemos um piquenique todas juntas, o senhor esteve connosco, disponibilizou, para além do autocarro, disponibilizou o tempo dele, o que eu acho que foi muito bom. Este ano, como o workshop foi feito em Lamego, eu estava a pensar nas nossas utentes aqui de Vila Real e arredores, então pedi-lhe também a ver se ele levava as senhoras daqui para Lamego. Ele disse-me logo que sim, disse: enfermeira Alda, pode contar, diga-me só o dia, que lá estará um autocarro para as levar, o sítio e o dia. E eu disse-lhe, quando, para minha surpresa, eu vejo chegar um autocarro do Tâmega, não deve ser este. O senhor desce e pergunta-me, olha, enfermeira Alda, eu venho da parte do Sr. Jorge, é para as levar. E eu, mas este autocarro é de Tâmega, é que os autocarros já estavam todos ocupados e o senhor alugou este autocarro para as levar. Ele alugou o autocarro, levou-nos, o motorista esteve lá à espera que nós regressássemos. Eu acho que isto é de uma pessoa que tem muito bom coração, não é? Não se paga. Não se paga. Portanto, eu acho que este senhor, para mim... Para além de terem um bom coração, conseguem arrastar gente. Eu tenho uma amiga minha que diz-me assim, Alda, tu pões toda a gente a trabalhar. E muito bem, muito bem. Mas por acaso foi muito bom. E eu também lhe estou agradecida. Do ponto de vista científico, para ver se conseguimos dizer alguma coisa positiva, acha que vamos ter um futuro onde os casos deixem de se multiplicar e a ciência evolua de forma a conseguirmos, mas acha que estamos perto, longe do seu conhecimento que lida com isto diariamente? Não, eu acho que, eu vou lhe dizer uma coisa, eu já trabalho há muitos anos e vejo que há uma evolução enorme em termos de abordagem do cancro da mama. Portanto, mas há uma evolução enorme e acredito, mas isto não há, eu trabalhei muitos anos na cirurgia, no internamento, 20 e tal anos, onde eu sempre lidei com doentes oncológicos e doentes de cancro da mama, e depois, portanto, passei agora para a consulta externa, portanto, em que está incluída a unidade da mama. E digo-lhe uma coisa, evoluiu de uma forma, era só para ver que no início que eu comecei a trabalhar, as doentes, portanto, havia muitas mais mastectomias, as doentes faziam os tratamentos de quimioterapia, eram internadas, estavam 5 dias, portanto, a fazer o tratamento. Hoje as doentes fazem quimioterapia num serviço ambulatório, elas vão de manhã, tiram as análises, têm 2 ou 3 horas de quimioterapia e vão para casa. Portanto, isto é um avanço enorme, claro, certo? Claro. Portanto, isto não é assim em tanto tempo quanto isso, digamos, em 15 anos, 20, o máximo. Eu acho que já evoluiu imenso e acredito que continue a evoluir. As pessoas que quando ouvem falar de cancro estão sempre à procura da cura, mas disso estamos longe, não é? Pois, não sei. Eu gostava de lhe... Eu acho que sim também. Mas vai ser mais vulgar tratar... Bem, é assim, o cancro da mama é uma doença crónica já, não é? Pronto, é um problema de saúde pública, já sabemos, devido à incidência e à prevalência, mas é também
Sim, mas eu acredito que temos que começar a encarar o cancro como uma doença crónica, mais uma, e que vai ser tratada, vai-se tratando, exatamente. E vai-se vivendo com ele. Ora, exatamente. É muito difícil lidar com isso. Sim, mas há pessoas que vão aceitando melhor que outras, como é óbvio. Eu, quando falamos destas coisas, lembro muitas vezes da postura do António Feio, que acabou por falecer vítima de cancro, mas que tratava-o por tu e tinha toda aquela... E acho que aquilo serviu como uma inspiração brutal para, talvez... Não no sentido de tornar corriqueiro, porque isso pode parecer que é para desvalorizar, não, mas no sentido de aprendermos a lidar com algo que quase todos nós vamos ter que lidar a certa altura nossa vida. O problema é que eu acho que as pessoas, e acho que é um grande problema, as pessoas não encararem isso desta forma. Eu tenho colegas e conheço várias pessoas que se têm uma coisinha, aquilo já não pode ser, se for, não vale a pena estar a se tratar antes de saber, e se for, tem que se lidar com, e entram em pânico e não é fácil ainda. É assim, o impacto do diagnóstico é sempre ali, é como realmente é como se de repente mais nada fizesse sentido, e eu noto isso. Mas depois do primeiro impacto, que é o diagnóstico de cancro da mama, as pessoas acho que vão muito à luta, e a maior parte delas querem e lutam contra isso e querem sobreviver e apoiam-se nos filhos e nos netos. Isso também é uma força muito grande, não é? E conseguem, e vão conseguindo ultrapassar à medida que o tempo vai passando, elas vão conseguindo aceitar melhor, portanto aceitar, algumas não aceitam, é verdade, portanto, e daí os quadros de ansiedade e depressão que também muitas doentes estão sujeitos, mas sim, acho que as pessoas estão cada vez, também porque é uma doença hoje em dia que há muito, não é? Existe muito, há muita incidência desta doença. Todas as pessoas na família, ou um vizinho, ou um amigo, já tiveram cancro. Pronto, isso também. Mas sim, que a palavra cancro assusta. Há pessoas, às vezes, têm doença assim, eu nem quero dizer essa palavra, sem primeiro, eu nem quero dizer. Prontos, não diga, tudo bem, as pessoas têm que... Têm que dizer, têm que olhar de frente. Antes da última pergunta, o que é que faz mais falta neste momento na unidade da mama e para o projeto? É assim, o que nos faz mais falta neste momento são mesmo as perucas. Temos algumas, mas isso é uma coisinha muito pequenina. Vamos voltar a fazer a pergunta que eu sabia de fazer. Quanto custa uma peruca? Uma peruca, olha, há perucas a custarem 800, 900 euros, não é? E depois há as perucas, portanto, custam 200, 220, 300, conforme, depois também há perucas a custarem 100. Prontos, varia, mas 200, 180, 200, 280 foi as que eu comprei, portanto, e não fui, tenho uma de cabelos naturais, não fui às de 600, porque era impensável, nós não temos orçamento para isso, mas sim, faz falta perucas. Que é para... Portanto, apelamos aqui para cá dos Montes, são necessárias perucas para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, nomeadamente para a unidade da mama, para o projeto Borboletas aos Montes. Numa altura que estamos no Natal, quem puder. Pronto, se calhar foi um bocadinho por isso que nós escolhemos este. Como é que perspectiva o serviço e concretamente este projeto daqui por 10 anos? Não sei. Eu acho que vai ser gigante. Vamos abranger muitas pessoas. Eu espero bem. Vamos ter um espaço onde toda a gente possa estar, conviver e partilhar. É essa a minha vontade e a minha esperança. Eu penso que sim, que vai aumentar. Com a boa vontade de toda a gente e com a colaboração de toda a gente, vamos aumentar. E estamos aumentando aos pouquinhos. É tudo aos pouquinhos, não é? Porque lá está o tempo e o orçamento também. Não é? Mas vamos aumentando com a boa vontade de muita gente. Há muita gente envolvida neste trabalho. Não só profissionais, assim, mas como também pessoas da sociedade civil. Muita gente mesmo. E a querer ajudar sempre mais. É uma rede maravilhosa que está formada à volta destas borboletas que vão andando aí por todos esses parceiros. Portanto, são borboletas voam. Que voam, exatamente. Mas que vão por esses parceiros todos convencendo, e muito bem. É um trabalho excepcional
que merece ser ajudado dentro daquilo que vocês podem. É realmente uma pena que estes orçamentos participativos e que as pessoas depois não optem por outras coisas que não a saúde das pessoas, que deverá estar em primeiro lugar, mas independentemente disso, é um trabalho meritório. Acho que temos, enquanto a sociedade, tem que agradecer vocês darem o vosso tempo. Obrigada. E darem para momentos que são indescritivelmente difíceis e que acho que quem não passa por isso não sabe. Portanto, também não vou ter a arrogância de achar que sei o que é, mas podemos imaginar que pode ser muito complicado. Enfermeira, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada eu, Luísa, obrigada Ana por estar aqui com vocês, foi muito bom. Em fase de surto ou de epidemia, recomenda-se lavar frequentemente as mãos, espirrar e tossir para o cotovelo, utilizar lenços descartáveis, deitar de imediato os lenços para o lixo, lavar as mãos ou utilizar solução alcoólica sempre que se assoar, espirrar ou tossir. Mantenha-se atento e acompanhe as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Na segunda parte do Para Cá dos Montes desta semana, recordamos a entrevista à Marta Barata, uma das mais promissoras criativas da região, que tem desenvolvido o seu trabalho a partir do ateliê que tem na Régua. O programa foi emitido a 1 de julho de 2019. Há pouco mais de um ano, o projeto Douro Criativo chamou a atenção da região para as indústrias criativas que, de alguma forma, pareciam continuar anónimas, apesar da tremenda qualidade dos projetos que se iam desenvolvendo. Um desses projetos é precisamente o ateliê Marta Barata Studio Shop and School, gerido pela própria. Uma jovem duriense que tem um percurso académico através das artes, em concreto na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, mas também na gestão turística, cultural e patrimonial na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego. A consolidação deste percurso está precisamente no seu ateliê, na Régua, onde todos os dias algo acontece. Mas afinal, Marta, o ateliê, o Marta Barata Studio Shop and School, é um ateliê, é uma loja ou é uma escola? Olá, antes de mais, obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho e sobre o que tenho vindo a desenvolver. Nós é que agradecemos a presença. Obrigada. O meu espaço é um bocadinho isso. Antes de mais, sou eu, daí o meu nome, porque realmente acho que é essencial nós pormos o nosso cunho pessoal naquilo que fazemos. E por outro lado, ou seja, pelo meu percurso académico, eu enquanto artista plástica, enquanto criativa, achei que fazia todo o sentido tentar ao máximo fazê-lo, torná-lo real. E não é muito fácil, não é nada fácil realmente este mundo das artes, não é? Como é fácil de compreender. E então o que é que eu tentei fazer? Tornar a minha ideia de negócio execuível. E é por isso que aparecem esses três vocábulos: o ateliê, a loja e a escola. A razão pela qual eu utilizei o nome em inglês não é porque eu gosto muito de estrangeirismos, mas a questão é que acho que em termos fonéticos os três S acho que funcionava melhor, pronto, e então foi um bocadinho marketing também por aí. Então o que acontece no meu espaço é, pronto, eu enquanto artista plástica faço a minha produção, ou seja, tenho uma sala onde estão sempre a acontecer imensas coisas, ou seja, por um lado eu estou a trabalhar, eu estou a fazer a minha produção, maioritariamente dedicada à cerâmica. Depois tenho uma zona onde divido a mesa, digamos, dos adultos e a mesa das crianças, onde ensino. E, por outro lado, tenho uma zona de exposição e venda dos artigos. O que me parece interessante é que não sou só eu que apareço. Que tudo bem que o espaço é meu, é gerido por mim, tem a minha cara, e acho que isso é essencial. Mas eu convido e tenho todo interesse em que hajam outras pessoas a participar nesse espaço. E não só em termos de venda e de mostra do trabalho que fazem, da região, coisas identitárias, coisas regionais, mas também para ensinarem. Ou seja, tenho outra pessoa, para já uma ainda, porque ainda tenho que considerar o meu ateliê um bebê. Abri em agosto, por isso acho que ainda tenho muita coisa para fazer, quase a fazer um ano. E então tenho outra professora que ensina outra área que eu não me sinto tão à vontade, nomeadamente a pintura de tecido. Pois, porque há uma certa preponderância para a cerâmica, parece-me que é aquilo que mais gostas, mas também temos pintura, tecelagem, e ocasionalmente vão aparecendo outras oportunidades, não é?
É exatamente isso, porque nós criativos acho que somos assim, não é? Quer dizer, eu acho que me apaixonei pela cerâmica um bocado pela versatilidade do material. Nós temos um início, mas não temos um fim. Portanto, não há nada mais desafiante do que nós, com um pedaço de barro, fazermos o que, enfim, lá está, é como eu digo sempre, tem um início e não tem um fim. A matéria-prima é aquela, mas depois, quer dizer, nós do mesmo pedaço pode sair uma caneca, pode ser uma parra, pode sair, enfim, mil e uma coisas. E depois há alturas em que nós temos outros tipos de influências e outros tipos de vontades e acho que temos sempre que dar-lhes resposta. E então, sim, faço nomeadamente pontos entre a tecelagem, a cerâmica, a pintura, com outros tipos de materiais e pronto. Este conceito que há pouco descreveste não é algo que se veja muito na região, ainda de uma forma muito expressiva, certo? Certo. Foi uma coisa... Como é que te surgiu a ideia de fazer as coisas desta forma? Surgiu a ideia um bocado influenciada por vários sentimentos. Um deles, uma vontade enorme de torná-lo real. Porque lá está, sempre quis fazer as minhas coisas. Quando eu digo as minhas coisas, o ser criativo. Mas depois não queria que fosse um hobby. Aliás, como sempre tentaram que fosse, principalmente na minha família. Mas sempre falou mais alto. Ainda bem. E então o que eu tentei foi torná-lo viável. Então, numa fase inicial, eu dedico-me, ou seja, eu acabo a licenciatura, dedico-me a outras coisas, numa de vamos ver o que é que sai daqui, mas sempre com a ideia de tornar o sonho real. Sim, porque eu tenho que o chamar de sonho, porque é um sonho, sempre foi um sonho. E é um sonho que já está em parte concretizado, ou não? Já, acho que sim, porque em tão pouco tempo noto que realmente a ideia evoluiu e está-se a tornar cada vez mais real. Noto que as pessoas vêm, que as pessoas visitam, que as pessoas frequentam, que apreciam. E foi um bocadinho isso que eu idealizei, ou seja, porquê na Régua? Porque sou da Régua. Porque não noutros sítios? Porque se calhar já existe muita coisa e porque se calhar a minha gente, as minhas pessoas, a região, merece, certo? E então foi um bocadinho por aí. No início tive medo, não vou dizer que não, claro que tive. Tive vários medos, nomeadamente pela diferença, por ser uma coisa realmente que não se vê na região. Mas por outro lado também me surgia a esperança. Bom, ao ser diferente, das duas uma, ou corre muito bem ou corre muito mal. Certo. Não é? Mas no Douro, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Acho que sim, acho que sim. É um espaço onde acontece quase sempre alguma coisa todas as semanas, pelo menos. Sim. E agora está a chegar o verão. Que iniciativas em concreto é que podemos encontrar no teu ateliê para as próximas semanas, para os próximos meses? Sim, durante estes meses de verão, como eu sei que tem-se vindo, ou seja, durante as férias escolares, quer o Natal, quer na Páscoa, sinto que existe uma necessidade dos pais procurarem outras coisas para os filhos fazerem. E não é só o ocupar os filhos, felizmente, é mesmo a necessidade, a procura, o interesse dos pais em porem os meninos a fazerem outras coisas diferentes. E então é nessa perspectiva que agora no verão tenho o que chamei de férias criativas, porque acho que faz todo sentido, porque o espaço é isso mesmo, é isso que nós fazemos lá, esse tipo de experiências. E então convido os meninos realmente a virem ter 2 semanas ou mais, bom, aí já fica ao critério, de virem fazer coisas que geralmente não fazem. Uma coisa que eu tenho reparado é que a cerâmica é das técnicas mais antigas, ancestrais. Mas eu própria falo por mim que a primeira vez que contactei foi na faculdade. O que eu acho que é um bocadinho bom. Não me enche de orgulho dizer isto de todo, mas noto que realmente é isso que acontece. Então, quando eu chego a um espaço e pergunto, ou quando as pessoas vêm ao meu espaço, porque essa é uma das coisas também que me deixa muito feliz, é eu sair, é as pessoas virem, é ver este intercâmbio e perceber que quem é que já experimentou. E bom, se calhar 10% das pessoas que eu contactei até hoje já tinham experimentado. E depois há outra coisa que me deixa ainda mais feliz, que é perceber que as pessoas que já experimentaram, porque são repetentes, porque já experimentaram comigo. Ótimo. Então eu acho que é muito bom. Num desses cursos, chamemos-lhe assim, ou dessas semanas que propões aos mais novos, sim, e também aos adultos, suponho, embora seja se calhar mais ao longo também do ano. O que é que acontece exatamente? Tu dás-lhes um bocadinho para eles trabalharem, como é que funciona? Assim, só para levantarmos um bocadinho o véu. Sim, nas aulas de barro, o que é que eu faço? Primeiro sou um bocadinho mazinha,
porque eu acho que nós temos que trabalhar a criatividade, porque a criatividade é essencial em qualquer área, é transversal e a qualquer idade. Ou seja, e eu encaro as crianças como futuros adultos. E cada vez mais nós percebemos que não podemos ser formatados, não podemos estudar uma coisa para fazer aquilo. Enfim, nós temos que ser polivalentes e multifacetados. Então eu no início o que é que faço? Dou um pedaço de barro aos meninos e basicamente digo, divirtam-se. Claro que há um bloqueio, mesmo em termos... o que eu acho mais menos interessante é que mesmo na camada mais jovem existe um bloqueio, a priori. O que é que eu vou fazer? Mas eu não sei fazer, eu não consigo. Bom, então aí eu entro e tento desmistificar logo isso, porque acho que é muito errado nós sermos o nosso próprio entrave logo no início, dizer eu não consigo, eu não sei. E então deixo-os ficar ali um bocadinho baralhados, numa fase inicial. Depois, eu acho que sim, acho que é bom ir ao encontro deles, das suas necessidades. Então começo a querer conhecê-los, isto já num segundo contacto, num terceiro contacto. O que é que tu gostas de fazer? O que é que tu fazes nos teus tempos livres? Bom, eu fico triste quando os tempos livres se resumem a videojogos e esse tipo de tecnologias. Então eu tento contornar, mas para além disso, ou mesmo dentro disso, quais são as temáticas? E tento-os trazer um bocadinho para o lado mais natural. Seja ela qual for a temática, trazê-los. E então pronto, depois existe essa evolução. E é incrível como ao longo de 2 ou 3 aulas já noto uma diferença nos meninos e mesmo nos adultos, mas agora especificando mais nos mais pequeninos, como eles já têm ideias, são eles que já trazem desafios que eu própria sinto receio às vezes, porque eu penso, bom, isto não é um sítio para ninguém se sentir frustrado, antes pelo contrário, é para desenvolver autoestima, autoconfiança. E lá está, uma vez mais, acontece naquele espaço, mas depois vem cá para fora, nós enquanto pessoas. E então é vê-los realmente, oh Marta, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. E eu aí tremo às vezes. Como é que nós vamos fazer isto? Porque eu não posso dar asa que corra mal, tem que correr muito bem. Mas assim eles conseguem. Qual foi assim a coisa mais estranha que um deles te terá pedido para fazer? Uma menina de 9 anos, que agora, ou seja, ela esteve comigo nas férias de Natal e depois voltou nas férias da Páscoa. E é uma menina que eles são todos fascinantes, mas esta menina realmente, ela tem gosto, interesse. E então, na última sessão, ela sonhou sobre o assunto. Ou seja, isto para dizer como é importante e como nos molda e como levamos para casa. E então ela chega, Marta, já sei o que vou fazer hoje. E eu, medo. E eu, então, o que é que vai ser hoje? Vou fazer um sapato de princesa, mas um sapato mesmo, onde as canetas vão enfiar-se no salto, que é para a minha madrinha utilizar no escritório. Eu, bom, como é que nós vamos fazer isto? E fizemos. Ela fez. Além desta vertente pedagógica, didática, uma das iniciativas que tens prevista em breve é uma exposição de pintura de uma aluna finalista da licenciatura em pintura, precisamente da mesma faculdade onde tiraste o curso. Qual é a importância também há pouco dizias que gostavas de mostrar também o trabalho das outras pessoas e convidavas a fazer, mas qual é a importância destas iniciativas? Como é que o motivo pelo qual achas importante fazer, portanto, mostrar também o trabalho de outros, neste caso de uma aluna, de uma recém-licenciada? Bom, a minha ideia com este espaço, lá está, é que ele seja muito dinâmico. E acho que é preciso algum tempo e pronto, eu acho que está um espaço em claro crescimento, não é? Mas acho que é essencial, por exemplo, na minha ótica, eu já passei pelo que ela passou, certo? Eu já fui finalista, já fui estudante e sei como é difícil, nem é o ser estudante, é o acabar o curso. Exato. E então acho que é essencial esta ponte, ou seja, eu tentar dar visibilidade, eu enquanto espaço, para o trabalho de outras pessoas, valorizá-lo, fazer com que as pessoas também o valorizem. E depois acho que para mim, para o meu espaço também é essencial, porque quer-se dizer, é preciso criar dinâmicas, é preciso oferecer coisas novas, é preciso fazer com que a pessoa tenha vontade de voltar, não é? E depois, para além disso, quer dizer, não é assim tão comum na Régua nós encontrarmos, na Régua e não só, mas região. Pronto, na região, mas mesmo falando pronto, na minha zona onde eu trabalho mais, não é assim tão fácil encontrar uma exposição disto, uma exposição daquilo, ou então é muito pontual. E então eu acho que é mais importante ainda do que
a Margarida Almeida, neste caso, que é a primeira exposição que vou fazer. Entretanto, já me surgiram outros contactos, que esta é a parte boa, é ter uma casa aberta e mostrar o trabalho e virem gente a querer fazer esta sinergia. É depois, lá está, é a dinâmica, acima de tudo é a dinâmica que nós conseguimos com isto, porque é ela enquanto pessoa, eu enquanto pessoa, as pessoas que vêm, as pessoas que se interessam, e depois, lá está, eu criar interesse nisso, é as pessoas perceberem como é interessante, ou seja, fazer uma coisa que se calhar é diferente, ou é como encarar a ida a um espetáculo, por exemplo. Acho que é preciso criar interesse para as pessoas perceberem como é importante para nós, enquanto seres humanos, termos esse tipo de experiências. E é nessa ótica que surge isto. E para que depois comecem a ser as próprias pessoas a exigir, no bom sentido, mais. Sim, a pedir mais. De facto, na Régua, na região, este tipo de exposições, já nem falamos só de recém-licenciados, mas de artistas já com mercado, tirando aqueles espaços tradicionais associados às câmaras municipais, o Museu do Douro, uma outra sala de exposições que existe, realmente é muito difícil encontrar este tipo de iniciativas. Sim. Portanto, é provável que tu no futuro continues com esta linha e vais convidando também mais pessoas a virem mostrar o seu trabalho. Acho que sim, porque mais do que amigos e colegas, existem realmente pessoas que fazem coisas de valor. E existem pessoas que precisam, se calhar, de ter alguma visibilidade e que ser reconhecido esse valor. Então, acho que o meu espaço, que é um espaço que não é associado a nada de, como estávamos a falar, muito menos a elitismo, porque se me perguntassem se eu preferia ter o meu trabalho noutros sítios, não, nunca foi a minha linha. Eu adoro ir ao museu, adoro ver exposições, adoro ver espetáculos, performance, o que seja, mas acho que não se enquadra tanto com a minha linha. Em termos, enquanto pessoa mesmo, não só enquanto artista. Então eu prefiro muito mais esta coisa de o espaço, que é um espaço que é rústico, que é um espaço que tem um lado que tem tanque, com a bagunça total do barro e das coisas que têm que ser lavadas diariamente, mas que do outro lado também permite que as pessoas vejam e adquiram outro tipo de objetos e tenham outro tipo de experiência. Não é? De ver como é que as coisas na verdade são feitas. O teu projeto, já referiste várias vezes, está implantado na cidade da Régua. Que receptividade é que a cidade tem tido ao teu ateliê? Eu acho que muito boa. Eu digo muitas vezes, quando me perguntam como é que está a correr, eu digo que é uma feliz aventura. É uma aventura muito feliz, porque lá está, havia muitos medos, havia muitos receios, pela diferença, como eu já disse. E também pelo espaço físico em si. Porque apesar da loja ser bonita, mas quer dizer, a loja é bonita quando nós lá vamos. E às vezes nós sabemos que é preciso darmos com o nariz nas coisas. E a minha loja não está precisamente, não está na rua principal, nem na avenida secundária. Não, está numa travessa. Está num dito quelho. Está na travessa do Midão. Na travessa do Midão, exatamente. E fica num sítio que... O que eu achei que numa fase poderia ser um problema, acaba por ser uma vantagem. Mas dá uma certa mística também o sítio onde está, não é? Dá ali um certo enlace. Acho que sim. Porque acaba por ser algo que está ali, um segredo, quase um segredo que está ali escondido, mas que depois... Sim, e numa ruela que tem história, que tem o ser, tem caráter. Ou seja, é uma ruela que antes era um bocadinho encarada como, pronto, um beco, não é? Porque realmente as casas estão a precisar de alguma revitalização, enfim. Mas existe o xisto, existe o paralelo, existe aquela que nós, enquanto locais, apreciamos, mas os turistas apreciam ainda mais, porque não estão habituados. Então eu acho que é um caminho realmente que chama a atenção e que faz com que as pessoas visitem. E depois, para além disso, realmente vejo que havia quase como se fosse uma sede. Eu acho que os locais apreciam o trabalho, que já vinham a conhecer o meu trabalho e já vinham a conhecer o trabalho de algumas pessoas que lá estão, porque lá está. Dei muita preferência a pessoas da zona que fizessem. São raras as pessoas, o trabalho de outras pessoas que não são daqui que eu tenho, e quando digo aqui é mais distanciado, estou a falar de quilómetros, mas é tudo daqui, da região. E realmente, ou seja, as pessoas até já vão conhecendo, e é engraçado que as pessoas entram, isto é teu, isto é de não sei quem, isto é de não sei quem, e já identificam, e que eu acho que é muito bom, porque eu acho que é quase o objetivo de cada artista, não é? Quem é que procura mais o teu espaço? São os locais, as pessoas da cidade, da região, ou são os visitantes, os turistas, quem vem de fora? Eu acho que me considero uma afortunada mesmo, porque eu posso dizer que é muito... A procura é generalizada, eu acho que é muito bom, porque tenho tanto, por um lado, as pessoas locais que gostam
voltam, como não só para os artigos em si, como para as aulas. Porque eu acho que é realmente, parecia que, como eu estava a dizer há pouco, parecia que havia uma sede, uma vontade de pôr, de não só os meninos como os adultos, porque realmente é essencial perceber que a criatividade é essencial a qualquer idade. E é interessante perceber que as pessoas despendem de tempo e têm curiosidade de experimentar. Por outro lado, os turistas, também fico satisfeita, porque é um trabalho que é feito maioritariamente online, como é lógico, não é? Porque eu não posso chegar de outra forma, se calhar até posso, mas neste momento eu trabalho online, e realmente eles veem que existe o espaço. Eu não levanto muito o véu, eu acho que apesar do espaço ser muito bonito, mas eu não quero mostrar tudo, porque eu quero realmente que as pessoas visitem e que venham, não é? Exatamente. Mas eu noto que cada vez mais, também um bocadinho se calhar pela tendência atual, mas eu noto que vêm já não só pela paisagem, já não só pelos vinhos, já não só pela gastronomia, pela vinha, pela história, vêm também à procura de um bocadinho mais. Porque acho de uma experiência diferente. Acho que estamos na época mesmo, na era da experiência, do ir buscar um bocadinho o que era feito e como era feito. E então eu noto que existe esse interesse da valorização por ser feito à mão e mais como é que é feito. Então eu quero fazer, eu quero levar um pedacinho disso. E é nesse sentido que eu ofereço 2 workshops, que é a modelação de barro, isto para turistas falando, a modelação de barro, em que eles vêm, modelam a peça e depois é um processo muito moroso. Claro que as pessoas não estão ainda muito sensibilizadas para isso, compete-me a mim e a quem faz mostrar isso, não é? Mas é impossível fazer uma peça e levá-la feita. Pois. E achas que a região já está sensibilizada para as indústrias criativas? Eu acho que... Eu não gosto muito do termo indústrias, mas é o termo que agora se usa. Que se utiliza. Achas que a região está sensibilizada para abraçar todos estes criativos que afinal existem? Não está. E o que é que precisamos de fazer para que fique a estar? Acho que é criar, lá está, acrescentar valor. É valorizar. É percebermos como é importante. Não é só ter um sapateiro nem uma sapataria. É realmente perceber que há outras necessidades e que há... E ainda para mais agora, que quer dizer, cada vez mais somos anti-plástico, anti-feito em série, anti-exploração, todos esses valores que estão em voga, felizmente, não é? Que estamos muito mais sensibilizados para aí. Então agora acho que estamos muito mais no caminho de valorizar este tipo de atividades. No entanto, acho que lhes falta coesão, visibilidade, corpo, ser. Ou seja, não faz sentido aparecer esses tantos em nome individual, mas acho que faz sentido perceber que a região está munida de pessoas que têm e oferecem esse tipo de experiências e esse tipo de objetos e esse tipo de trabalho. E acho que lá está, existindo a valorização, vai crescer. E ao crescer, gera-se, é bom, é benéfico a todos os níveis, não só em termos económicos, não é? Então acho que falta isso, acho que falta coesão. Visibilidade. Uma rede, eventualmente, que possa unir estas 440 pessoas. Atividades, coisas que aconteçam e que realmente façam acontecer, que existam. Apesar de toda esta imensidão de projetos que foram identificados em apenas 19 municípios, achas que ainda há espaço para mais? Claro que sim. Porque eu acho que existe, é muito fácil determinar se calhar um início das coisas, mas nunca um fim. E acho que nem que seja este intercâmbio entre os artistas, quer dizer, logo a partir daí já vão existir coisas novas, não é? Então eu acho que em vez de ser só um espaço, oferecer formação, quer dizer, se forem 2 ou 3, quer dizer, eu se quiser procurar formação nestas áreas, tenho que na mesma deslocar-me a outras regiões. Não vai ser aqui. Mas se calhar se essas pessoas tivessem outras condições, e aí pode ser a título público, privado, enfim, isso aí já vai depender um bocadinho. Mas acho que se houvesse essa oferta, se calhar havia mais pessoas a frequentar e a fazer. Então acho que isto está mapeado, nós existimos, e agora falta criar um bocadinho de condições para que cresçamos. Portanto, a segunda parte deste projeto seria um mecanismo que exponenciasse esse trabalho em rede? Eu acho que sim. Criar outro tipo de dinâmicas que convidem as pessoas a sair dos seus ateliês mais ou menos formais, porque, quer dizer, nós podemos produzir as nossas coisas na garagem da nossa casa.
não é? Mas ninguém sabe. Mas ninguém sabe. E então, se calhar, precisamos disso. Criar, de alguma forma, uma sinalização, uma sensibilização para onde é que aquilo está e o que fazemos. Muito bem. Esta é uma região que criou valor precisamente por se tratar de um património imaterial, por ser algo que é, de alguma forma, abstrato, apesar de estar materializado através de chocalques e todo um conjunto de atividades. Ainda assim, é uma região que tem muita dificuldade em envolver-se em manifestações artísticas, onde não é muito fácil encontrarmos uma exposição, onde não é muito fácil encontrar um festival de arte, onde não é muito fácil encontrar o que quer que seja. O que é que tu esperas ou o que é que tu gostavas que pudesse acontecer, ou a quem é que tu gostavas de reclamar ou de exigir que as coisas mudassem um bocadinho? Bom, eu, como sempre, olho muito para o sítio onde estou. E o sítio onde estou, mais do que a região, é a cidade. Até porque, a bem ou a mal, a cidade continua a ser uma referência, não é? Quer dizer, mesmo em termos turísticos, porque realmente é um dos destinos que as pessoas elegem. Então eu acho que se calhar gostaria de começar um bocadinho pela minha cidade e adorava que a minha cidade usasse os recursos que tem, físicos, desde o teatrinho ao auditório, e que se calhar criasse esse tipo de iniciativas, exposições regulares, uma espécie de um festival, residências artísticas, em que, lá está, houvesse este intercâmbio. Porque lá está, se depois de haver este intercâmbio, se depois produzirmos, fazemos algo que tem valor, mostramos, isto vai trazer mais pessoas à região. E depois... Outras pessoas até à região. Outras pessoas à região. E oferecer às pessoas da região outro tipo de coisas para fazer. Porque lá está, eu acho que acreditarmos que a paisagem chega é importante, mas acho que é preciso muito mais do que isso, não é? Já é preciso mais. E depois acho que os outros municípios, sim, poderíamos fazer exatamente o mesmo, porque, quer dizer, isto em termos territoriais não é assim tão grande. Não. Não é? Ou seja, permite facilmente deslocarmos-nos e que as pessoas se desloquem, não é? Porque hoje em dia, quer dizer, quem é que não se desloca? É difícil, não é? Felizmente, temos boas estradas, por isso acho que sim, criar esse tipo de iniciativas criativas era o que deveria ser o caminho. Tens como ambição continuar a desenvolver o teu trabalho na região? Na Régua em particular? Não te vês noutro sítio qualquer? Não me vejo noutro sítio. Porque acho que é quase como se fosse algo a desbravar ainda. Há tanto a fazer. Há tanto para fazer. Temos tanto potencial. Mas falta passarmos um bocadinho do potencial. Há que torná-lo execuível e prático e real. E acho que é isso. Acho que nos compete a nós, em nome individual, nós, enquanto pessoas da região, unirmos-nos e fazermos realmente este tipo de iniciativas. Portanto, não me imagino noutro sítio, não faz parte dos meus planos, porque acho que ainda há muita coisa para fazer. Marta, muito obrigado por teres vindo para cá dos Montes. Obrigada.